Alguns de vocês já me pediram várias vezes nos comentários do canal: Lucas, fala sobre os filmes que se inspiraram em histórias da Deep Web. Então, chegou a hora, vamos falar desses filmes. Alguns canais já fizeram isso, mas eu quero dar o meu ponto de vista e falar sobre alguns filmes que até não foram mencionados antes. Então, se prepara que hoje a gente vai falar sobre 6 histórias da Deep Web que influenciaram os filmes. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult e um assunto delicado. Afinal, a gente vai falar da tal lá da Deep Web, que é um assunto meio macabro. E se você caiu de paraquedas, você não sabe muito bem qual é a definição de Deep Web. A Deep Web nada mais é do que um conteúdo da internet que não é indexado pelos mecanismos de buscas padrões, que a gente costuma ir lá para achar um determinado site. Não, é muito mais difícil ter esse acesso. É o que eles falam, que o que a gente tem acesso é a superfície, o surface da internet. E embaixo a gente tem a Deep Web, que é acessada por um número bem menor, bem mais reduzido de pessoas. E na Deep Web só tem coisa ruim, só tem coisa macabra? Não. Tem algumas coisas boas, algumas coisas realmente informativas e tal, mas também tem muita coisa ruim, afinal é um conteúdo da internet. Lá não tem esse controle, esse filtro que os sites que a gente costuma acessar na superfície tem. Lá é mais difícil, eles têm várias brechas para fugir desse monitoramento, e é por isso que muita gente usa a Deep Web para coisas ruins, para oferecer serviços bizarros ou transações nada ortodoxas. Web was initially created in the mid-1990s in part to protect whistleblowers. Bem, e o primeiro filme que eu quero citar é um dos mais conhecidos dessa lista. Eu tô falando de O Albergue, de 2005, um filme de terror muito marcante até hoje, dirigido pelo Eli Roth. O filme teve outras 2 continuações e ele conta a história de turistas que vão para a Europa e eles conhecem umas minas e tal, são seduzidos, mas aí vai e vem, eles acordam, estão numa espécie de galpão onde ricos e milionários pagam para torturar aqueles caras das formas mais perversas possíveis. Então esse filme se baseou em uma história que já rola lá na Deep Web há algum tempo, que supostamente se passa lá na capital da Índia, em Nova Delhi, onde famílias pobres, precárias, acabam vendendo seus filhos por preços assim até baratos para uma hospedaria em que pessoas do mundo todo que têm grana, que são ricos, ou até mesmo da Índia, vão para lá para torturar essa galera como forma de entretenimento, de diversão. Olha que coisa maluca, não se sabe até onde essa tortura vai, se chega a matar o povo, ou se é só uma coisa tipo dar choque, arrancar um dedinho, coisa básica, mas é uma história bem bizarra e que acabou gerando esse filme aí marcante. E o número 2 da nossa lista, na verdade, é um documentário chamado Deep Web, de 2015. Inclusive, tem disponível na Netflix, caso você tenha interesse de assistir, mas calma que nesse filme você não vai ver atrocidades, coisas bizarras, perversões. Não, ele tem uma abordagem diferente da Deep Web. Uma coisa bem curiosa em relação a esse documentário é que ele é narrado pelo Keanu Reeves. Nosso querido Keanu Reeves narra todo o documentário, que ele segue a história de um cara chamado William Ross Ulbricht, que na época tinha 30 anos. Ele criou uma página chamada Silk Road, que era uma espécie de até rede social, onde pouquíssimas pessoas tinham acesso. Quando eu digo pouquíssimas, tô falando do mundo em geral, porque eles calcularam que cerca de quase 1 milhão de pessoas utilizaram os serviços dessa Silk Road aqui. E o que rolava lá? Basicamente era um mercado negro de drogas. As pessoas iam lá, conseguiam acesso lá limitado, claro que era uma coisa meio mocada, meio escondida. Chegava lá e fazia lá o pedido do produto em questão, tudo no anonimato. E tem gente que fala que nessa Silk Road também, além desse mercado negro de drogas, também rolava algumas ofertas de serviço de hitman, de assassinos,
você quisesse encomendar ali a caveira de alguém, você ia lá também e contratava um cara para fazer esse serviço. Mas o que era mais conhecido, mais abrangente, era o serviço das drogas mesmo. Então é um documentário que aborda todo esse universo de transações nesse mercado aí da Deep Web, né, do anonimato, e essa questão também de bitcoins, né, dessa moeda online. Então, se você tem interesse nisso, dá uma conferida lá na Netflix. Knights in shining armor. That's a false narrative. We are the darkness. E o número 3 da nossa lista é um filme britânico chamado Kill List, de 2011, baseado nessas histórias que rolam lá na Deep Web, que a galera entrava lá para contratar assassinos, os chamados hitmen, que eu já citei no filme anterior. Então tinha alguns sites, não só o tal do Silk Road, mas outros também, que a galera tinha inimizade com alguém, chegava lá e procurava pelo um hitman, né? Não era fácil, né? Não era fácil você manter esse contato, porque os caras, né, eles poderiam estar lidando com a polícia, por exemplo, querendo prender, porque assassinato é crime, né? Então, até você conseguir o contato dessa galera, ó, era uma trabalheira danada. Então, depois que o pessoal conseguia o contato genuíno com esses hitmans, eles perguntavam, né, como era o alvo, né, se era uma pessoa famosa, se era uma pessoa, né, comum, se era velho, se era novo. Então, dependendo da fama e dependendo da dificuldade para realizar esse ato, né, o preço ia lá em cima, né, e eram preços, obviamente, aí passando, sei lá, vamos converter em real, passando 50 mil reais. E esse tipo de prestador de serviço estava mais ali pela Europa e pela Ásia. Então algumas pessoas ali daquelas regiões chegaram a solicitar esse tipo de demanda. E a Interpol prendeu um cara em 2008, se eu não me engano, que era um hitman, era um assassino. Eles acabaram pegando esse cara, prendendo esse cara. E o diretor desse filme que eu citei, que o Ulisses, meio que usou a história dele para se basear nesse filme, que é um filme interessante, inclusive, se você ainda não viu, eu aconselho para você assistir. E o número 4 da nossa lista é o queridíssimo, né? Queridíssimo, famoso, considerado um dos filmes mais bizarros da história do cinema, Centopeia Humana, o filme de 2009. O diretor do filme, o Tom Six, diz que se baseou em fotos que ele viu, fotos com experiências científicas em seres humanos lá na Deep Web. Ele disse que recebeu essas tais fotos do e-mail dele. Será mesmo, Tom Six? Será que você não estava ali na Deep Web? Enfim. Então ele disse que viu várias fotos que biólogos, médicos costumam postar em fóruns, em sites lá da Deep Web, com humanos com mutação genética, com mais de 2 braços, com inclusive, né, experimentos parecidos com os que a gente vê no próprio filme, né, relacionado à boca, enfim, você sabe. Então ele disse que a partir daí ele teve o estalo e fez 3 filmes baseados nessa maravilha. Inclusive o segundo é um filme bem perverso, o 3 já é, pelo amor de Deus, já é uma galhofa total, mas tá aí. Também foi um filme inspirado lá na Deep Web. E o número 5 da nossa lista de hoje é o filme Green Love, ou conhecido como O Canibal aqui no Brasil, um filme de 2006, baseado em uma história que rolou lá na Alemanha em 2001, onde 2 caras se conheceram através de um fórum lá na queridíssima Deep Web. E esses caras se apaixonaram porque eles tinham gostos muito incomum, gostos bastante peculiares, como, por exemplo, masoquismo, uso de violência brutal na forma de se relacionar, se machucar mesmo, digamos assim. Eles se encontraram e um deles, chamado Armin Mewis, acabou matando e comendo a carne do seu parceiro. Olha, que coisa bizarra. Pois é. Agora, o mais incrível dessa história é o seguinte: lá na Alemanha, canibalismo não é considerado crime. Olha só, que bizarro também, não é mesmo? Então o cara pegou apenas 8 anos e meio de prisão por assassinato. Apenas 8 anos, ou seja, se rolou em 2001, o cara já tá solto.
Olha só, então o filme é bastante fiel à história original, claro que mudou uns nomes ali, né, para não se comprometer, mas tá aí, se você tiver curiosidade, dá uma procurada. E o sexto da nossa lista e último de hoje também é um documentário britânico chamado Inside the Dark Web, realizado pela BBC. E é um documentário bem interessante porque, mais uma vez, não necessariamente a gente vê as coisas lá bizarras que rolam na Deep Web, mas sim todo esse universo que envolve a questão de privacidade, de crimes cibernéticos, inclusive depois da declaração do Edward Snowden, né, que o governo estava coletando informações pessoais de empresas e tal, de maneira não autorizada, né, ali debaixo dos panos mesmo, e como muitos desses documentos, muitas dessas informações vazaram tanto na Deep Web quanto também na superfície. Então a gente mostra os dois lados, a gente também vê o lado de hackers, né, de pessoas que tentam usar essa dark web, digamos assim, pro bem. Esse filme também é uma espécie de crítica de como as nossas informações pessoais estão à mercê na internet e a qualquer momento um governo pode intervir, pegar todos os seus dados ali e entrar na sua intimidade assim com um estalar de dedos. Então, mais um documentário bem interessante sobre todo esse mundo aí da Dark Web. Our lives are more and more online when these tracking tools pervade the internet. Bem, então é isso, galera. Você já assistiu algum desses filmes? O que você pensa sobre esse assunto? Deixa aqui todas as suas opiniões nos comentários. Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda bastante a gente. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.